Olá, amigo do Jornal Interativo. Acabaram-se as eleições em Dracena. E hoje eu estou recebendo aqui o presidente dos partidos DEM e Patriota, Walter Fernandes. Ele já pode pedir música no Fantástico. Foi o grande coordenador das últimas 3 campanhas dos candidatos Pedretti, Juliano e André Lemos. Eu trouxe o Walter Fernandes aqui para ele explicar para a gente o segredo de tanto sucesso. Walter, prazer recebê-lo aqui. Aqui eu converso com o Walter muito mais como amigos do que como de entrevistado para entrevistador. A gente tem uma amizade de longa data e eu fico muito à vontade para conversar com você aqui, com muita satisfação, Walter. Mas começa falando para a gente, Walter, qual é o segredo de tanto sucesso em 3 campanhas seguidas? Bom, Pezinho, primeiro eu quero agradecer a oportunidade do espaço, né, onde a gente pode esclarecer várias coisas aqui. Eu acho que o grande segredo da campanha política, a campanha do Pedretti até eu não fui, vamos dizer assim, um fator principal, ajudei, tive com ele, meu partido acabou indo para o Célio, fiz uma outra opção que eu achei que o Pedretti era melhor naquele momento, e do Juliano já foi mais diferente, eu fui praticamente, a parte política, tudo foi eu que fiz, ele sabe que ele me deve muito isso, se ele chegou lá, porque em alguns momentos da campanha política, no bastidor, Pezinho, as pessoas têm que entender de bastidor para chegar lá. Eu, quando consegui fazer 4 partidos, eu falei para o André, você é o prefeito. Ele falou, mas já? Eu falei, sei, porque quando você consegue, no bastidor, fortalecer pessoas e grupos em seu torno, a eleição praticamente está garantida, porque você vai conseguir passar o recado, pessoas para passar o recado. E o sucesso que eu tenho tendo, Pezinho, é humildade, porque eu nunca saí falando para ninguém que eu ganhei eleição, e eu também até discordo do termo assim, ó, eu não ganhei nada, eu apenas fiz parte, pode ter sido o alicerce dessas equipes, mas quem ganhou foi todo um grupo, porque eu nunca vi corrente sem elo, então tudo tem que estar encaixado para a corrente ser boa, então eu consigo formar esses elos, para dar uma corrente bacana. Então assim, eu tenho um propósito na minha vida, sempre fui verdadeiro. Por que eu consigo formar partido e pessoas com o poder não? Eu consegui praticamente ajudar o Kelso a formar o PSDB no começo, o Vitinho, a gente colocou pessoas lá no partido, o PSL tinha pessoas minhas, e depois com o rompimento eu peguei um outro grupo que eu tinha e lancei o André, porque o André não era nem candidato, ele era prefeito, ele era candidato a vereador, ele não queria ser prefeito, candidato a prefeito, porque já vinha de umas derrotas anteriores. Aí eu falei, André, aquele não era o momento, a gente plantou uma semente, agora é hora de colher. Então você não faz uma casa começando no telhado, tem que ter um alicerce, você já fez. E o momento político está bom para você, porque você hoje é de direita. Aí eu comecei, porque eu vejo o seguinte, você tem que ter leitura, política é leitura. Tudo tem o seu momento, que talvez daqui 4 anos pode ser que o momento não seja tão bom. Aí com outro qualquer nome se vença uma eleição. Então a gente fez um trabalho, eu quero agradecer imensamente a todos os candidatos a vereadores que acreditaram em mim, que quando eu fui convidar veio para o partido, formei um grupo muito bom, fizemos 4 vereadores, 2 em cada partido que eu presido, então assim, saímos muito vencedor nessa eleição, porque foi feito o prefeito, o vice do partido, 2 vereadores, e no DEM que eu sou presidente, fiz mais 2 vereadores. E eu digo 4 boas pessoas, viu? Eu não elegi pessoas aí qualquer não, foram pessoas que eu acredito que vai fazer a diferença na Câmara Municipal. E eu vou cobrar, eu falo para os caras, eu sou carne de pescoço, porque eu não quero cargo, não quero essas falcatrua que nego gosta de eleição, e o André vai ter uma grande vantagem, porque ele não tem um compromisso político com ninguém. Ele vai botar todo mundo técnico, quem ele quiser pôr, vai ser escolha dele, porque a maioria dos prefeitos que se elegeram com compromisso político, às vezes não queria nem aquele cara, mas por causa de compromisso político teve que engolir. E o André não vai precisar disso, porque o único cara que poderia cobrar alguma coisa dele sou eu. E eu não quero nada de cargo político. Então ele está tranquilo. Walter, em cima disso que você falou, tudo ficou muito claro
quando, logo após ter vencido a campanha agora, na noite, o André Lemos já indicou o seu vice-prefeito para o cargo da Indaep, que ficou muito claro de que não havia um compromisso com ninguém para indicar esse cargo, que seria um cargo de negociação. Mas, Valdo, me diz uma coisa, você falou sobre estratégia, e eu vou te perguntar uma coisa, você deixou muito claro, mais ou menos muito claro, a estratégia da vitória, a estratégia do sucesso, é realmente você aglomerar partidos e vereadores de porte, de votos, para ganhar a eleição? Não, porque os caras que teve maior votação estavam com o Juliano. Você tem que estar com pessoas que vistam a camisa do prefeito. Eu prefiro trabalhar com pessoas humildes, gente da sociedade, da comunidade, do que esses figurão. Eu não gosto de figurão. Figurão só dá trabalho. Figurão quer cargo. O Juliano, se ele ganhasse, esses caras aí ia querer metade da prefeitura para eles. Isso aí, nas outras eleições, foi assim. Você pega os vereadores que estão aí do lado do Juliano, na sua grande maioria tiveram um cargo, 10 cargos, 5 cargos, e nem sempre eles colocam a pessoa competente. Então, aí outra, chega na hora do vamos ver, eles pedem voto para eles não pedem para o prefeito. Eu não me importo com o figurão, não fui atrás de Rodrigo Parra, não fui atrás de Pedro, não fui, não estou dizendo que são má pessoas, mas ele tem a estratégia deles, eles vestem a camisa deles. E eu costumo falar o seguinte, o que ganha eleição é formiguinha, é aquele cara de 100 votos, de 200 votos, porque ele é apaixonado no candidato, ele acredita na proposta do candidato. Então ele vai lá, às vezes ele pede mais voto para o candidato a prefeito do que para ele, enquanto a maioria do pessoal quer ficar atrás de figurão. Ô, Walter, na noite da convenção, acho que foi 16, 17 de julho, agosto, se eu não me engano, me lembro, a noite da convenção, foi uma noite que eu andei bastante com o Fernando naquela noite, fomos em quase todas, tentamos acompanhar, foi uma noite de negociações, foi uma noite tensa, não é? Foi em setembro, né? Foi em setembro, foi uma noite tensa, de todo mundo procurando o vice ideal, tentando a composição. Até porque todo mundo dizia o seguinte: olha, se sair 1 contra o Juliano, vai ganhar a eleição. Se sair 2 é difícil, se sair 4, se sair 3 é difícil, se sair 4, o Juliano leva. Aí saem 6 candidatos, e mesmo assim o Juliano Bertolini perdeu a eleição. Em que momento que o André, mesmo com tantos candidatos a prefeito, começou a caminhar o percurso de ganhar essa eleição? Pezinho, quando eu convidei o André, que ele tinha ele não queria ser candidato a prefeito mais. Falei, Walter, não tem grana para gastar, o pessoal vem com grana, o cara está com a máquina. E ele tinha um propósito de ser candidato a vereador porque a família não queria. Porque o André, ele tem um pai maravilhoso, que nós devemos muito ao Dr. João Cipriano. Se existe Santa Casa hoje em Dracena, o Dr. João Cipriano, que tinha que ter uma estátua lá na frente dele. As pessoas não sabem a verdadeira história. Infelizmente, as pessoas distorcem. Na época, não vou comparar ele com Jesus, mas Jesus, na época, o povo fizeram o quê? Escolheram Barrabás, porque os reis da época passaram que Jesus não prestava, que Barrabás era um ladrão, era melhor do que Jesus. E o povo, ele acaba indo atrás de conversinhas. E na época do Dr. João, ele teve que bater contra pessoas grandes aqui em Dracena. A classe médica era muito envolvida com a Santa Casa. E ele foi bater contra os interesses dos grandes. E aí distorceram toda a verdade e ferraram com ele. E o André pagou caro toda a eleição, atacaram o pai dele, falaram que o pai dele era ladrão. O único ladrão que não tem um processo. As pessoas pegar a história do João Cipriano, que ele criticou, ele ia ter que ficar com vergonha. Ele foi um dos mentores do Bom Samaritano. Ele, quando a Fundec quebrou, passaram para ele levantar a Fundec. Ele foi lá, levantou a Fundec. Hoje nós temos uma faculdade aí que é orgulho nosso. Quando a Santa Casa quebrou, o padre, ele era advogado da igreja, pediu para ele, vai lá assumir, você tem competência. Ele foi lá, transformou a Santa Casa, virou de modelo. Toda a diretoria que está aí hoje, que não é política, você pega lá o pessoal que faz um bom trabalho, o Santinho, todo o pessoal lá, o Alessandro, a primeira oportunidade, quem viu um grande gestor na eleição foi o João Cipriano. E você vai lá hoje e faz uma entrevista com o pessoal da Santa Casa e pergunta para eles quem foi o João Cipriano. Ele ensinou a todo mundo a não fazer política. Hoje a Santa Casa, você não viu ela vestindo a camisa de ninguém. Então, nós devemos muito ao Dr. João. E o André não queria vir para a política porque sabia que ia tomar muita pancada por causa do pai dele. Mas, graças a Deus, hoje o pai dele está de idade, não colou mais. As pessoas maldosas, que eram alguns médicos que tinham nome em Dracena, muitos já não estão aqui, outros já não têm mais a moral que tinha.
e então não surtiu efeito. E a verdade está aparecendo agora, depois de muitos anos. Então aí, mas eu fui convencer o André que era o momento dele, porque, Pezinho, é fácil, você tem que ter leitura política. Tudo na vida a gente tem que aprender a ler. Está tudo escrito na política. Quando eu cheguei, eu vi um universo de 6 candidatos, eu falei, pô, André, você só precisa de 30% para ganhar a eleição. Você, em todas elas, você atingiu 25%. E nós, sem estrutura, sem nome, sem nada. Você pega eu, há 15 anos atrás, eu não era empresário. Eu não tinha entrado em tantos lugares como eu tenho hoje. O próprio André não tinha. Depois ele não, ficou com 20 anos no Banco do Brasil, fazendo favor para idosos, ajudando pessoas, atendendo pessoas. Isso foi contando, as pessoas conhecendo quem era o verdadeiro André. E naquela época, lá atrás, as pessoas tinham poder, ia lá, pegava um jornal, comprava um jornal da cidade, ele colocava a matéria. Ó, era isso, era a verdade da cidade. Hoje tem internet para a gente desmentir. Então, com a internet, nós conseguimos chegar na... Você viu no André a pessoa ideal para ganhar a eleição, lá no começo? Eu vi porque é o seguinte, o que eu penso? O primeiro caso é rejeição. Quando eu vi que ele não tinha rejeição. Não tem. Aí depois é o seguinte, era o único que podia bater no peito e falar, Juliano, eu sou gestor, eu sei o caminho, eu sou administrador, ele é formado na área, ele tem um perfil bom político, é um cara limpo, não se envolveu em nada, em falcatrua. Então, quer dizer, a gente tem um produto bom de vender. Vender o André era vender Coca-Cola. Só que lá atrás eu não tinha mídia para vender. Hoje tinha rede social. Eu falei, André, nós vamos mostrar você na rede social, as pessoas vão saber quem é o verdadeiro André. E eu também acho que Deus também sabe, o tempo de Deus é outro. De repente ele era um menino, se ele ganha lá com 24 anos, talvez ele poderia ter feito coisas aí que não devia por falta de experiência. O André vinha de derrotas, e então você acha que esse era o momento ideal? O cavalo estava passando arriado? Estava passando arriado, porque eu peguei todos os candidatos. Vamos fazer uma análise fria, são todos meus amigos. Tá? A Célia tinha sido vice-prefeita. Um partido que ninguém quer votar. Essa é real. O PT é um partido que já se foi. Tá? Você pega o Juninho, uma pessoa maravilhosa, é meu amigo, adoro o Juninho como ser humano, é um cara fantástico, sabe? Mas ficou 8 anos na prefeitura, como vereador, não empolgou ninguém. E foi puxado pelo partido as 2 vezes que se elegeu. Então eu comecei a traçar perfil deles. O Kelson é um amigo particular, você sabe disso, nós jogamos bola há quantos anos juntos, é um cara que eu gosto muito, até quero mandar um abraço para ele. Eu tinha uma tendência a ajudá-lo, mas aí quando eu comecei a esmiuçar as coisas, eu falei, ele não vai passar confiabilidade agora, ele não está pronto. Eu vi no Kelson um cara que era o André de 2004, tem que dar uma amadurecida, fazer um grupo, ouvir mais, tomar menos decisão sozinha. Então, quer dizer, ele não conseguiu em 8 anos ter um grupo político, né? Aí, então não estava pronto. Não é má pessoa, é excelente, mas como vereador também não empolgou, né? Não foi aquele vereador que contestou, que bateu, que a população queria. Boa gente, ótima qualidade de pessoa, não tenho o que falar dele. Eu comecei a ver perfil. O Pedré tinha sido prefeito, o povo não quer os mesmos mais. O Juliano estava aí, para mim foi o pior prefeito da história. Eu nunca vi um cara tão ruim numa administração que nem o Juliano. O cara compôs, trouxe gente de fora, com tanta gente capacitada que tinha aqui na cena, trouxe gente de secretariado de fora. Então eu fiz toda essa leitura, nós tínhamos muito para mostrar para o povo, lado negativo dos outros. E o André não. Tanto que eles fizeram, o que eles fizeram na eleição? Falar mal de mim. Não tinha o que falar do André. Tentar falar do pai dele não colou. Tentaram associar, né, Walter? Mas você, Walter, mesmo que você não queira, você é o centro das atenções agora, na minha opinião, de todos os vereadores que são do André, né, que vai ser a situação, e você é o centro das atenções. Nós temos aí agora já, os caldeirões estão fervilhando no meio político, nos bastidores, entre os próprios vereadores. Você vai entrar nessa briga, Walter? Pezinho, o André... Eu tenho certeza que você está sendo consultado. O André não quer se envolver porque é outro poder. Agora você sabe que eu gosto de política. Eu não gosto de cargo, não gosto de nada. Eu gosto de política. Eu sou um cara que estuda política. Esse é o momento que te atrai. Esse é o momento que me atrai. É ganhar a eleição. Como eu fiz com o Parra na época, ajudei a ele ser presidente da Câmara, né? Eu vou ajudar alguém que me procurar, que eu vejo que tem um bom perfil, né? Com as minhas amizades. Eu tenho amizade com quase todos que se elegeram, são meus amigos. Então a gente tem que achar um perfil bom de presidente da Câmara, uma pessoa... De preferência entre os que se elegeram... Não, eu até acho que não precisa ser dos 4 da nossa, não. Tem o Davi, boa pessoa, o Farinha tem competência, o Davi tem competência, né? O Danilo tem competência, a Maria Mateus, eu acho que já tem bagagem, que já foi vereadora.
Mas eu sempre falo assim, ó, Pezinho, se eu fosse vereador, eu não queria ser presidente da Câmara. Eu falo para todos eles, é presente de grego. Você tem razão, Walter, mas você sabe que o ego, esse momento é que o ego de cada um, ele aflora. Ele aflora. Esse não é um momento perigoso para ver o primeiro racha, o Walter, na Câmara? Olha, pode existir, mas Você vai tentar administrar? Não, vou porque eu sempre fui verdadeiro. Eu vou chegar no cara e falar, ó, você não está pronto, você quer ir? Vai acontecer isso com você. É só eu vou levar o cara lá na Câmara e falar assim, ó, olha aqui nesses quadros o presidente da Câmara, vê qual se reelegeu. É difícil. Você vê o Milton Polão, o último presidente. Normalmente o outro do último, então, é o que mais se ferra. Pega os últimos presidentes das câmaras, nenhum se reelegeu. Porque ele fica de vidraça, o presidente ele fica lá na frente só falando, não vota, só vota em caso extremo quando dá empate. Então a população acha que o cara não trabalha. É ruim negócio ser presidente da Câmara, entendeu? Ô Walter, você, antes das eleições, há uns 6, 7 meses atrás, você foi a Colatina. Eu queria que nunca conversamos sobre isso. Eu queria que você me falasse daquela visita com o prefeito, que é a maior atração do Brasil hoje em termos de prefeito. O Serginho é uma pessoa maravilhosa, muito melhor do que se aparenta nos vídeos. Eu tenho empresa lá, eu tenho uma rede de loja, né? E a gente tem 10 lojas lá no Espírito Santo, e eu fui lá para abrir uma empresa lá em Colatina. E como empresário, eu fui muito bem recebido. Ele deu um show, Pezinho, de como uma pessoa, um prefeito tem que atender as pessoas. Eu fiquei até com vergonha do tratamento que o Serginho me deu. Eu achei que ele queria que eu ia abrir uma multinacional pelo tratamento. O secretário de Indústria e Comércio dele, até na imobiliária, foi comigo. O cara é diferente. A equipe dele trabalhava. Eu cheguei lá, fui lá para abrir, aí eu queria conhecer ele, porque lá faz fila, viu, Pezinho? Lá tinha gente do Ceará, de Rondônia, tudo para conhecer. O cara virou um popstar. É o primeiro político que eu vejo que o povo ama mesmo. Para tirar foto, para conversar com ele. Aí eu tive por 2 oportunidades, fui no gabinete e depois fui à noite conhecer a Orla lá, porque todo mundo acha que Colatina é pequena, é uma cidade de 150 mil habitantes. É uma das cidades regional, que está meio numa parte para lá de Linhares. Então ela tem Minas Gerais e Bahia, ficam num triângulo lá. É uma cidade muito boa de dinheiro, né? Por isso que eu fui investir lá também, né? E o cara, tanto que ele não quis nem a reeleição, ele ganhava com 92% na pesquisa. Não se candidatou à reeleição. Não se candidatou porque a palavra dele que ele falou que era contra a reeleição. Então ele mostrou que ele é um político diferente, é o político que eu sonho um dia, que eu falo para todo mundo, um dia que eu fosse um prefeito, eu ia se espelhar nele, porque eu ia pintar pontilhão, esses 80 mil que pintaram o pontilhão, eu mesmo ia pintar. Ô Walter, para a gente não se estender muito, que você está um cara muito telefado, eu vi antes da entrevista aqui que seu celular não para de tocar. Você tem um celular só? Só tem um. Está precisando de mais, né? Não vou mudar. Ô Walter, só para a gente terminar, esse momento agora que você está muito empenhado na política, esteve muito empenhado na política, atrapalhou o seu ramo comercial, Walter? Olha, eu tenho alguns funcionários bem competentes, não vou dizer que atrapalhou, mas não é igual. Minha mãe sempre me ensinou que engorda o boi é o zóio do dono. É o olho do dono. Então, às vezes acontece alguma coisa que você não está lá, atendimento é diferente eu atender uma pessoa e o meu funcionário atender. Né? Então, eu sei que é diferente. Deixei de viajar porque eu tenho empresas fora, né? Então, hoje a gente tem uma rede de loja, então tem muitas pessoas preocupadas comigo. O Walter vai ter cargo. Gente, o que eu menos preciso é de cargo. Agora, eu tive convite, não foi só do André, já de outros prefeitos me convidaram, eu nunca aceitei, né? Eu sei que o André precisa de mim lá dentro, né? Mas provavelmente eu não vou estar lá, porque eu perco muito se eu ficar na prefeitura. Mas eu gostaria um dia de ser um secretário para mostrar como é ser um agente político dentro de uma prefeitura. Mostrar como é que se atende o povo, como que se administra uma secretaria, porque as pessoas podem falar o que for de mim. Eu sou competente. Não é falta de humildade, porque minha mãe me deu uma caixa de engraxate com 8 anos. E hoje eu tenho um patrimônio que da caixa de engraxate foi criado sem pai, comi no lixo, não tenho vergonha de falar, já fiz bobagem na vida quando garoto, né? Mas dei a volta por cima. Hoje eu sou um líder espiritual, sou presidente de uma casa espírita, ajudo pessoas, não fico em Facebook mostrando, né? Então sou bom pai, tenho um filho médico, consegui formar um filho médico que não é fácil. Então, assim, eu sou um cara que dei certo na vida, eu daria certo lá na prefeitura também.
porque eu sei vender Dracena. Eu falo o seguinte, pior lugar que todos os prefeitos erraram foi na indústria e comércio, Pezinho. Eu duvido para você, se eu parar meia hora com aquele cara lá da Van, se eu não faço ele instalar a Van aqui em Dracena. Ele já quase instalou. Porque faltou alguém vender Dracena. Eu mostro para qualquer um. O Luciano, ele esteve aqui em Dracena há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Ele parou lá em frente a Jojo, colocou uma cadeira, ficou contando os carros que passavam e viu em Dracena a condição ideal para se fazer, para ele colocar a van exatamente naquele local. E depois acabou dando tudo certo, faltou realmente negociação e tal, mas por muito pouco, para quem não sabe, a van não veio para Dracena. Ô Walter, eu quero te agradecer a sua presença aqui. A gente teria muita coisa para falar, mas o tempo urge. O tempo urge. Eu queria agradecer a sua presença, foi muito importante, tenho certeza que é uma entrevista muito legal. Que você mandasse um grande abraço para o início, seu filho médico, que foi meu aluno e atleta no Isaac Pereira Garcês, que ele tenha realmente muito sucesso. E você também, Walter. Esse é o Walter Fernandes, o novo Walter Fernandes. Hoje, na minha opinião, ele diz que é líder espiritual, é líder falou algumas coisas aí, é presidente, mas, na minha opinião, o maior líder político aqui em Dracena da atualidade, aquele que faz prefeito, é o Walter. Obrigado, Walter. O Pezinho, eu agradeço você, ao Fernando, obrigado pelo espaço. Eu quero dizer para a Dracena o seguinte, não fica ouvindo algumas pessoas maldosas de rede social. Quem quiser me conhecer, é só parar 5 minutos e vir falar comigo, que vai ver que eu sou diferente de algumas pessoas maldosas que não se deram certo na vida, que são invejosos, que a maioria das pessoas que taca a pedra no outro é porque são pessoas invejosas que não se deu bem na vida. Gente boa, gente dinâmica, cuida da vida dele. E é o que eu vou fazer com a minha vida agora. Vou cuidar da minha vida. Para mim, eu gosto da política até o dia da eleição. Se o André precisar de mim agora nesse período de transição, eu posso ajudá-lo, né? Tive o convite, Pezinho, do André para fazer parte do governo. Eu vou ainda refletir com a família, porque o meu filho é médico, ele quer vir para cá. Eu dando dentro de uma prefeitura, eu nem vou achar que ele está aqui porque eu que coloquei, mas ele é competente. Então, tudo isso eu tenho que refletir. Eu tenho 99% de chance de não ser nada, porque eu sei que vai atrapalhar a minha vida. Mas eu vou ajudar o André de outra forma. Eu conheço muito bem Brasília, e as pessoas talvez não me conheçam, mas poucas pessoas têm abertura política fora de Dracena que eu tenho. Eu pego o partido onde quiser, já passei por vários partidos, eu tenho amigos no PT, no PMDB, no PSDB, fui fundador do PSDB aqui, ajudei a fundar o PT aqui. Então, eu tenho amizades que ficou... Eu não sou aquele cara que todas as portas que eu abri, eu nunca fechei. Sempre deixei amigos. Então, hoje, se eu quiser ir em Brasília, eu coloco o André para falar com o presidente do Senado, que é do meu partido, o presidente da Câmara é do meu partido, e é o que eu vou ajudar ele. É ir em São Paulo, levando para os deputados amigos, porque eu sei que Dracena não pode ser cidade de um deputado. Tanto que também o Bragato, que é um cara do bem, ele sempre adorou Dracena, tudo que Dracena tem de importante teve o dedo do Bragato, o André vai procurar para abrir as portas para ele. Todos os deputados aqui em Dracena vão ter apoio do André, com certeza, que o André é um cara inteligente, vai fazer um grande governo, mesmo que a gente sabe que vai pegar uma prefeitura arrebentada, mas ele vai fazer um grande governo. Então, eu quero dar um abraço a todo dracenense que comprou a proposta do André. Vocês não arrependerão, porque o André é um cara do bem. O que der para fazer, ele vai se fazer, com certeza. Eu acredito muito nesse moço. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Que Deus abençoe o dia. Obrigado, Walter Fernandes, o presidente do DEM e do Patriota. Foi um grande prazer falar com o Walter aqui. Ele que foi o grande mentor na campanha eleitoral do André Lemos. Um grande abraço, muito obrigado. Jornal Interativo, o jornal que está virando TV.